1 Samuel, capítulo 1, nós vamos ler do verso 1 ao 8. Eu quero falar a respeito desse texto em dois níveis. Uma perspectiva de revelação, uma perspectiva espiritual, mas também na perspectiva que está aqui diante dos nossos olhos. Você vai entender quando eu trouxer as duas perspectivas. Vamos lá. 1 Samuel capítulo 1, verso 1. Houve um homem de Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, Efrateu. E este tinha duas mulheres. O nome de uma era Ana e o da outra Penina. E Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os sacerdotes Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos, e a todas as suas filhas. Porém, a Ana dava uma parte excelente, porque amava a Ana. Vamos ler de novo. Porém, a Ana dava uma parte excelente, uma parte maior, porque simplesmente amava a Ana. Embora o Senhor lhe tivesse cerrado a madre, e a sua rival excessivamente a provocava para a irritar, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim fazia ele de ano em ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava. Por isso chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras e por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? Por que você não come? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Antes de nós prosseguirmos, eu quero compartilhar com você a tradução. Deixa eu só abrir um texto na minha Bíblia aqui. A tradução do nome Ana e do nome Penina. Quantos sabem que Deus faz as coisas de propósito? Amém? Muitos nomes na Bíblia carregam revelações para nós. O nome Ana ou Haná significa graça. Olha que lindo. Significa graça, dom e merecido. O nome Penina significa pedra preciosa ou safira. E o que isso nos é interessante, o sentido do nome, o significado do nome de Penina? É que a tradição, a história, a cultura do povo hebreu diz que as pedras, isso não está na Bíblia, isso foi passado culturalmente de geração a geração. O povo hebreu acredita que as pedras da lei, a qual Deus escreveu os 10 mandamentos, eram de safira, era uma pedra de safira. Então aqui para nós hoje, Ana aponta para a graça de Deus e Penina aponta para a lei. E o que nós vemos nessa história? Nós vemos que Eucana, que aqui na nossa ministração aponta para Deus e a figura de Deus, apesar de Penina
dar a Eucana muitos filhos. Eucana amava mais a Ana. Tinha um carinho mais especial por Ana, que não dava tantos resultados, ou no caso aqui da história, no sentido de filhos, resultado algum naquele momento. O texto diz que Eucana amava a Ana e dava a ela uma porção maior do que dava a Penina. E você, quando você olha para Ana e Penina, você consegue traçar muito bem a personalidade de ambas. E quando você olha para Penina, você vê que tudo que Penina era é o que ela fazia. Visivelmente uma pessoa extremamente amargurada, porque ninguém que está feliz enche a paciência dos outros, amém? Guarde essa revelação para o seu coração. Ninguém que está bem resolvido persegue os outros. Ninguém que está bem resolvido enche a paciência dos outros. Gente feliz não é chata. Se é chato, você pode ter certeza que por mais que tenha resultados, não está satisfeito com aquilo que tem. Ou mais, ou tudo que é o que possui, é o que tem. E nós vemos isso na personalidade de Penina, perseguindo Ana o tempo todo. Agora nós olhamos para Ana e nós vemos aqui alguém que era alvo do amor de Eucana, mesmo não tendo os resultados que Penina tinha. Nós estamos cheios dentro das comunidades de fé de pessoas que são como Penina, que fizeram dos seus resultados tudo que elas têm. Tudo que elas são o que elas podem fazer. Já se perderam, já perderam a consciência do amor de Deus, já perderam a consciência da intimidade. Estão sempre fazendo as coisas, buscando ser amado a partir daquilo que faz. Será que se eu der um pouco mais de resultado, será que se eu jejuar mais, será que se eu orar mais, será que se eu ficar mais enfurnado dentro das atividades da igreja, Deus vai me amar mais? Não tem nada que você pode fazer que vai fazer Deus te amar mais. Mas você vai poder fazer muito mais coisa quando você entender o quanto Deus te ama. Aquilo que nós fazemos, vida de oração, vida de jejum, dar filhos, dar resultado, é fruto, não é raiz. O que sustenta o nosso relacionamento com Deus não são as nossas obras, mas é o que João disse: Ele nos amou primeiro. E porque Ele me ama, esse amor me apodera para fazer coisas para Ele. Mas é muito fácil nós começarmos a partir desse lugar, com a motivação certa, com o coração certo. Quando nós não temos filhos, nós começamos bem, mas quando nós começamos a dar resultado, é muito fácil você começar a achar que você é para Deus aquilo que você faz. É inevitável que alguém alcançado e acertado pelo amor, pela graça e pelo poder de Deus, dê fruto no seu determinado tempo. Mas hoje o que nós vemos dentro das comunidades, dentro da igreja, são muitas Peninas, que estão sempre buscando: será que no próximo filho eu vou ser feliz? Será que quando eu achar mais uma vaga na minha agenda para fazer alguma coisa na igreja, eu vou ser amado? Não é à toa que aqui na igreja, para matar a Penina em você, quando você chega aqui, a primeira coisa que você vai fazer é sentar e ser servido. A primeira coisa que você vai fazer, mesmo você sendo o cara dos 10 talentos, nós criamos uma estrutura para te proteger de você mesmo, da sua Penina, e para te proteger da gente. Se você é alguém de muitos talentos, essa estrutura é para proteger você da gente, da liderança, que tem sempre uma urgência. Tem um monte de coisa para ser feita, gente. E de repente chega gente que tem a cara daquilo que nós precisamos que seja feito. Mas graças a Deus pela estrutura que nós criamos, nós nos submetemos à direção que Deus nos deu, para que você passe por um tempo sentado, descobrindo que você não é a quantidade de coisas que você faz. O que você faz é porque você foi amado por Deus, porque a graça de Deus alcançou você, porque a graça de Deus apoderou você. E aí depois você vai fazer. Mas depois de descobrir que aqui você é amado,
você é importante porque você é um filho de Deus. Amém? Você primeiro descobre a sua filiação, para depois descobrir o seu ofício, aquilo que você vai fazer. E nós vemos aqui que Eucana, ele dava uma porção excelente, ele dava uma porção a mais para quem? Para Ana. Os filhos da graça de Deus, aqueles que vivem a graça de Deus, o entendimento da graça de Deus, vão sempre receber mais de Deus. E não é porque Deus ama menos, como Eucana, a Penina, aos filhos da lei. Mas é que os filhos da lei, eles se aproximam de Deus a partir daquilo que eles são. Isso é orgulho. E Deus resiste ao orgulhoso e dá favor ao humilde. Abra sua Bíblia comigo, lá no livro de Hebreus, capítulo 11, verso 6. Hebreus 11, verso 6, nos dá uma chave do coração de Deus. Nos dá uma chave para nos relacionarmos com Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é presenteador daqueles que o buscam. É necessário que você se aproxime de Deus com fé. Com fé em quem? No caráter dEle, não em você, não nas suas obras, mas que você se aproxime de Deus sabendo que Ele é presenteador, que Ele ama abençoar os seus filhos, que aquilo que você precisa, o poder dEle é vontade dEle liberar sobre você. É necessário que você se aproxime de Deus com convicção de quem Ele é. Por isso que os filhos da graça, aqueles que entendem a graça de Deus, recebem mais. Porque eles recebem favor até no dia que eles caem. E saiba que Deus quer favorecer você com uma porção no dia que você cai. Porque tudo que você precisa quando você cai é de Jesus. Tudo que você precisa é de Jesus, não é o caminho que Adão fez. Qual o caminho que Adão fez? Adão, quando ele cai, ele se esconde, com vergonha de Deus. Isso é uma reação, um instinto do homem quando cai. A vergonha chega. O diabo vem fazer o seu trabalho e traz acusação. E aí você se esconde. E enquanto Adão se esconde, o que Deus faz? Deus procura Adão. Deus procura Adão para vestir Adão, para revestir Adão. Então quando você cai, a primeira coisa que você deveria fazer é exatamente aquilo que o diabo está dizendo para você não fazer: se aproximar de Deus. Eu não digo isso para que vocês pequem, mas eu digo: se pecardes. Quem disse isso? João. Se pecardes, o sangue de Jesus é fiel e justo para te perdoar de todo pecado. Não estou pregando porque quero que vocês pequem essa noite, mas tem uma suspeita que algum dia vocês vão pecar. E quando vocês pecarem, saiba que o sangue de Jesus é fiel e justo para te lavar de novo, para te reajustar, para te reposicionar. Se, eu gosto da expressão de João, se, é reconfortante, aleluia. Não precisa ser todo dia, não precisa ser toda hora. Ele está falando com crentes maduros. Se, eu sei que não acontece toda hora, mas assim, se acontecer, não se esqueça que o sangue de Jesus é fiel e justo para te perdoar. Então quando você cai, tudo que você precisa é de novo da graça de Deus, para quebrar o padrão: vergonha, acusação, separação. Um abismo chama outro abismo, porque nós tendemos a cavar cada vez mais fundo após o pecado, porque nós nos distanciamos de quem? Da presença. E quanto mais longe da presença você está, mais em trevas você está. Quanto mais em trevas você estiver, mais fundo você vai cavar. Então você precisa quebrar esse fluxo correndo até Jesus, para receber uma porção da graça de Deus, para que essa porção te apodere, para não cair de novo.
Então por isso os filhos da graça, Anas, vão receber mais, porque possibilitam que Deus os abençoe mais. O problema de Penina é que ela é uma bênção, é útil quando ela está tendo filhos, mas o ano que ela não consegue ter filhos, acabou. Aqueles que vivem fundamentados na quantidade que oram, na quantidade que jejuam, na quantidade que leem a Bíblia, eles têm um problema. Já já vai aparecer alguém que lê a Bíblia mais do que eles. Já já vai aparecer alguém que jejua mais do que eles vão ficar para baixo. Eles vão ficar mal. Ou vai ter um dia que você não vai controlar o seu horário direito, e quando tudo que você é o que você faz, o dia que você não faz, você não é nada. O dia que você não orou, a quantidade que você disse que aquilo é o necessário para ser amado por Deus, o dia que você não orou, tudo desaba. E aí você volta lá no início, né? Que é assim que o diabo faz. Você não vai nem a partir dali. Você vai lá no início, tudo está perdido. Porque te falta ser vestido pela graça. Você acabou se tornando aquilo que você faz. Mas eu quero falar também a partir de uma outra perspectiva, como eu disse, do que nós estamos vendo naturalmente aqui. Ana, que nós estamos aqui figuradamente falando da sua vida espiritual, também é a história de muitas pessoas que talvez estejam há tempo tentando engravidar e não conseguem. E Ana tinha um marido que amava loucamente, que amava Ana não porque ela podia dar filhos ou quantidade de filhos, mas por quem ela era. E Ana aqui está dizendo o texto que ela não comia, estava à beira de uma depressão. Se Ana não comia, muito menos estava disposta para ter uma vida de celebração, de relação sexual com seu esposo. Porque se a tristeza já chegou na comida, já chegou muito antes na vida sexual de Ana. E tudo isso porque ela não dava filhos. Essa falsa mentira de que se eu der filhos, se eu tiver filho, eu vou ser completa, eu vou ser feliz. Eu quero trazer um alerta aqui para as mães e para os pais que às vezes não são como Eucana e colocam esse peso sobre as suas mulheres. A sua felicidade, a sua vida abundante não está relacionada, não está preso no futuro quando você tiver filhos. Você está sendo roubado, você está sendo roubada de celebrar a sua família. Você já tem uma família, você tem um Eucana, você tem um esposo, talvez você já tenha um filho, ou se não tem filho algum, vocês têm um ao outro, e você está deixando de celebrar a vida, porque você não pode ter filho agora. E aí entra numa tristeza profunda, começa a ficar amargurada, e daqui a pouco você está amargurando todo mundo ao seu redor. Se tem um filho, seu outro filho, amargurando o seu esposo. Você precisa hoje entender de uma vez por todas de que você é amada e você é completa, ainda que você não tenha filhos. Já tem uns 20 dias que essa palavra está vindo constantemente no meu coração para falar isso aqui na igreja. Pare de construir a ideia de família com filhos. Eu quero muito que vocês tenham muitos filhos, mas eu quero que você entenda que você não precisa disso para encontrar felicidade ou para sair de uma tristeza ou de uma depressão. Cuidado com o jugo que você já está colocando em cima do filho que você não tem. A responsabilidade de vir ao mundo trazer alegria para você. Esse é um peso muito grande para você colocar sobre uma criança. E já começa errado, porque aí o filho não fala com a idade que você gostaria, ou com a idade do filho com o filho do vizinho, você já entra em crise, porque o filho não está satisfazendo uma meta sua. Filhos não são para satisfazer as suas metas, as suas expectativas. Filhos são uma herança do Senhor. Filhos não vêm para poder satisfazer os seus objetivos, as suas metas. Eles vêm para ser servidos sobretudo por você. Então tire
suas crianças futuras, os seus filhos futuros desse lugar. Talvez se você estivesse celebrando mais o seu casamento com leveza, talvez já viesse. E se não tivesse vindo, se não veio, mesmo fazendo isso, continue celebrando o seu casamento, o seu matrimônio. Como nós temos falado aqui há um tempo, desde o começo do ano, né? Aprenda a tirar a vida da vida que você tem. Aprenda a encontrar contentamento na família que você tem. Se você tentou ter um filho e perdeu, faça como Davi. Davi, enquanto a criança ainda estava com vida, ele jejuou, ele orou, ele buscou a Deus. Mas quando chegaram para ele e falaram: Davi, a criança morreu. Ele se levantou, bateu a poeira, tomou um banho, comeu, acabou de comer e chamou sua mulher para se deitar com ela. Talvez você está parado na sua última frustração. Perdeu uma criança, uma gravidez que não desenvolveu. Continue celebrando o seu casamento. Você não se casou com seu marido para ter filho depois de, 9 meses de casado. Você queria o seu marido. Você não casou com ele e ele com ela como objetos para serem usados para procriarem. Vocês se amavam. E isso precisa ser suficiente agora. Para que, se aprover a Deus, e eu creio que essa é a vontade de Deus para a sua vida, ministro isso sobre você, ministro sobre cura aqui nesse sentido várias vezes. Quando isso acontecer, essa criança vai vir sem um peso para carregar. Ela vai vir como a celebração, fruto da celebração de uma aliança entre vocês. Quantas vezes eu já atendi casais que a vida está um pé de guerra e o marido ou a esposa está numa tristeza profunda porque não pode ter filho. Fica buscando um analgésico. Um filho vai resolver o nosso problema. Não vai. O que nos falta é ter filhos. Se a gente tiver filho, essa casa vai ser um lar. A casa não é um lar porque vocês não tornaram ela um lar. Pare de colocar essa responsabilidade num bebê. Que um bebê tem que vir, é o Messias, é o próprio Jesus. Que julgo, ele vai vir e vai trazer um lar para essa casa. Misericórdia. Não coloque esse peso. Durante muito tempo vocês foram suficientes um para o outro. O que aconteceu que não é? Será que foi a comparação que entrou? Será que foi olhar para outras mulheres que têm filhos? Estou perguntando só, não estou dizendo que é. Estou só perguntando. Será que é a ideia de que você vai ser mais amada pelo seu marido? Será que é a ideia de que esse filho vai trazer alguma coisa diferente? De fato, crianças trazem algumas coisas, mas são muitas surpresas. Não tem que ter relação com as suas expectativas. Que tem que ser isso, tem que ser aquilo. Construa um lar agora. Se você já tem filho e a casa está uma bagunça, minha palavra para você é: vamos corrigir, vamos consertar o avião em pleno voo. Agora, se uma criança não veio ainda, pare de olhar, fazer força, uma força absurda para gerar filhos. Tem uma questão de saúde? Faça o tratamento específico, se cuide e ponto. O que cabe a você é isso. E o resto é transar, filho. Celebrar a vida. É sério. Começa a transar até com hora marcada. É só o peso que fica na relação. É só naquele dia. Não vamos fazer hoje não, porque tem que ter o dia. Vamos juntar a Dragon Ball Z aí. Fazer a Genkidama. Vamos juntar a energia. Misericórdia. Vá fazendo, filho. Vá fazendo. Vá curtindo teu casamento. Vá celebrando a vida. Vá saindo, vai passeando, vai viajar, vai curtir. Acho que veio. Ok, deu positivo. Vamos orar em nome de Jesus para que vingue a gravidez. Aleluia.
Aí você orou, algo aconteceu, não vingou, você vai ter um prazo para chorar. É normal, a dor vem, nós sentimos isso também quando perdemos. Mas meu filho, o seu casamento não pode morrer. Você tem um marido, ou no caso uma esposa, que às vezes a pressão está no marido, uma esposa que te ama. Vocês se uniram no altar e não tinha lá uma cláusula lá no papel lá, estamos nos unindo para fazer filho. É bônus, é presente, é surpresa. Viva! Viva! Existem outros filhos que o matrimônio de vocês podem dar. Curtam o casamento de vocês com leveza. Tirem esse peso desse bebê que nem chegou ainda. Tire esse peso. Verso 8. Ana, por que choras e não te alimentas? Por que estar tão infeliz? Será que eu não valho para ti mais do que 10 filhos? Eu creio que é isso que o teu marido está dizendo para você. É isso que a tua esposa está dizendo para você. Ou é isso que um tinha que dizer para o outro. Eu valho para você mais do que 10 filhos. Porque filhos vêm e vai chegar uma hora que eles vão cumprir a missão deles e vão. 18 anos, 20 anos. Tem uns que estão dentro de casa com 30 e nós já estamos aqui orando para fazer o envio. Já passou da hora, pelo amor de Deus. Vai que a tua fé te salvou. Já deu, filhão. Já deu. Junta com mais 3 que está na mesma situação, aluga uma república e senta o pé, filho. Estou te dando uma palavra profética para você para esse ano. Já pega 3, 4 que está na mesma situação e fala, gente, quem topa sair dessa situação junto comigo? Vai dar 200 conto para cada um. E vai morar numa república, filho. Meu dinheiro é pouco, Bildo. Como é que eu faço? Faz igual eu. Morei em uma casinha. Tinha um quarto, uma sala, cozinha e banheiro. E o banheiro era dentro do quarto. Morava eu e mais 4. Quando eu fui pro seminário. Porque a gente podia pagar, era isso. E pequena, a infiltração para tudo quanto é lado. Quando um ia no banheiro, todo mundo torcia para conseguir pegar no sono. Antes do cara abrir a porta e sair. Porque era muita, só que cabia 2 camas beliche. E um dormia no chão, irmão. Então não tem desculpa, irmão. Você quer virar homem como? Indo para o hotel 5 estrelas? Homem é forjado, meu irmão, no conflito, é no desconforto. Pega um apartamento que cabe você e mais 3 e vai para cima. Bota beliche, dorme no chão. Come só arroz durante um mês. Vamos lá, meu filho. Cria juízo. Fechando a palavra profética, voltando. Então, onde nós estávamos. Então seus filhos vão embora em algum momento. Seus filhos vão embora em algum momento. E aí vocês vão olhar um para o outro com 50 anos e tem o quê? Nada. Porque tudo que vocês construíram foi uma expectativa em cima de filhos. Então, por favor, construa um lar com aquilo que você tem. É possível. O que você precisa é um homem ou uma mulher, qualquer lugar que seja, com um teto, ou debaixo do viaduto, não sei, e Jesus no meio, irmão. É o que você precisa para você ter um lar. Deus tem falado muito ao meu coração, sobre a necessidade de nós voltarmos para esse lugar, aonde Jesus é tudo que nós temos, aonde Jesus nos é suficiente. Verso 8 de novo, voltando lá para a primeira parte que nós estávamos falando, primeira perspectiva que a gente estava falando do texto. Ana, por que choras e não te alimentas? Por que está tão infeliz? Será que eu não valho mais para ti, mais do que 10 filhos? Talvez você se perdeu nesse lugar, aonde a presença de Deus é tudo para você, aonde estar com Jesus é tudo para você. Tem quanto tempo que você está fazendo coisas, dando resultados e mais resultados, e
já se esqueceu de passar tempo com Deus. Talvez você já falou de peninas. Talvez você veio de um contexto onde você foi criado para dar resultados, você foi criado para ser penina. Voltou para esse lugar que se alguém não repara o que você está fazendo, se alguém não te dá um elogio, se alguém não nota você, você se entristece, fica até sem comer. Como diz o apóstolo Paulo, tenhais cuidado para que, começando na graça de Deus, não volte para o jugo da lei. E existe sempre uma pressão da nossa carne, querendo que a gente volte a se aproximar de Deus. E o diabo vai trabalhar muito bem nisso, querendo que a gente volte a se aproximar de Deus a partir daquilo que nós fazemos. Lá em Gálatas, abra sua Bíblia comigo lá em Gálatas. Gálatas 4, acho que verso 29. É isso mesmo. Mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era segundo o Espírito, assim também é agora. Está falando aqui de Ismael e de Isaac. Ismael e Isaac, Ana e Penina, sempre vai haver uma perseguição da cultura da lei, perseguindo a cultura da graça. Sempre vai bater na nossa porta. Sempre vai bater na nossa porta a orfandade de voltarmos a ser aquilo que nós fazemos. Nós vemos quando o povo hebreu, liderado por Moisés, quando o povo hebreu liderado por Moisés entrega a palavra para Faraó, dizendo: olha, libera o povo para adorar no deserto. Faraó olha para Moisés e diz não. Algumas vezes disse sim, depois voltou atrás. Mas o que Faraó faz quando Moisés sai da presença dele? Vira para os seus comandantes e diz assim: aumenta a quantidade de trabalho. Aumenta a quantidade de trabalho e diminui a matéria-prima. O que Faraó está dizendo? Se esse povo está querendo ter comunhão com Deus, é porque está faltando trabalho. Dá mais trabalho para eles, que aí eles não inventam essas coisas. E espiritualmente é assim que muitas vezes o diabo vai fazer. Muitas vezes o diabo não vai nos arrancar da presença de Deus nos oferecendo o mundo. Muitas vezes ele vai nos oferecer a lei, as nossas obras. Faça mais e seja mais visto. Dê mais resultado e seja amado. Isso vai nos roubando do lugar da adoração. Isso vai nos roubando do lugar da comunhão. E aí nós queremos só fazer coisas que estão diante das pessoas, mas aquilo que há de mais poderoso, que é o que você constrói no secreto, você não está disposto a fazer. Filhos são feitos, sobretudo, no lugar da intimidade. Filhos não são feitos em locais públicos. Espero que não, né? São feitos no lugar da intimidade. São frutos de comunhão. E talvez você não esteja mais dando fruto ou um resultado genuíno porque você está saindo desse lugar. E aí você começa a produzir coisas na força do seu braço, igual Abraão, que produz Ismael. E o que Abraão produz depois é um problema. Tudo porque ele ficou ansioso e não quis celebrar o que tinha, e começou a querer construir na força do seu próprio braço. Então, se você quer dar filhos para Deus, se você quer dar resultado, queira sobretudo o Senhor. Volte a querer o Senhor. Volte a querer o lugar da oração. Não porque quanto mais você ora, mais, sei lá,
espiritual, ungidão, você fica para as pessoas, ou porque maior é o seu testemunho para impressionar as pessoas, alguém que passa 2 horas orando por dia. Volte para o lugar da oração, porque você não consegue ficar sem o Senhor. Volte para o lugar da comunhão, da leitura da palavra, porque você almeja conhecer o Senhor e ser conhecido por Ele. Os segredos do Senhor são para quem? São para aqueles que o temem. Volte para o lugar da comunhão, porque você quer conhecer o coração de Deus. E aí o que vier de resultado, glória a Deus, aleluia. Claro que você vai se tornar uma pessoa melhor. É claro, não é possível. Como é que você vai passar tempo olhando para Jesus e não vai se tornar semelhante a Jesus? Como que você vai passar tempo se relacionando com Jesus e vai continuar saindo de lá o mesmo? Se você passar tempo com Jesus, certamente você será transformado, Ele vai gerar filhos em você. Resultados virão, fruto das suas raízes aprofundadas em Jesus. Como a vida abundante em Jesus, quanto mais as suas raízes se aprofundam nele, mais resultado você dá. Se coloque de pé no seu lugar e volte lá de novo para 1 Samuel. Volte lá comigo para 1 Samuel. Verso 8. Porque choras e porque não comes, porque está mal o teu coração. Não te sou eu melhor do que 10 filhos. E eu falei semana passada aqui sobre avivamento genuíno, que o avivamento genuíno não é marcado por sinais e maravilhas, mas por amor a Jesus, por resultado de uma igreja que passou tempo olhando para Jesus. Um avivamento genuíno é fruto de uma igreja que diz: tu és melhor do que 10 filhos, tu és tudo que eu preciso, tudo que eu preciso está no Senhor. Eu preciso que o Senhor me nutra, eu preciso que o Senhor me toque, é isso que eu preciso. E aí, meu irmão, você vai fazer, você vai jejuar, você vai orar. Aqui nós falamos sobre a importância da oração, a importância do jejum, mas eu preciso te dizer que se você busca essas coisas para ser alguém para os outros, ou até mesmo para ser alguém amado por Deus, você tem um sério problema. Você foi escolhido pelo Senhor quando você não fazia absolutamente nada disso. Ele não te via orando, Ele não te via jejuando, Ele não te via ler na Bíblia. Pelo contrário, você era inimigo de Deus e Ele te amou. E agora os resultados da obra dele na sua vida está te afastando dele, por causa desse vício de fazer. Quando nós temos um secreto largo, quando nós temos um secreto profundo, quando nós estamos diante das pessoas com o ministério de louvor ministrando, é só uma extensão do que eles têm no quarto. Aí você consegue ter comunhão diante de todo mundo, porque é o que você tem dentro de casa. É aquela história, costume de casa vai à praça. Mas também fica evidente quando você não tem um secreto profundo, quando você não tem uma vida de construção na intimidade. Quando você vai para o público é muito esforço, é muita força, é ministro de louvor que tem que ficar empurrando a igreja, que chega a botar até a responsabilidade na igreja do porquê não flui. E muitas vezes a culpa não é da igreja, é a falta de alguém que está queimando para indicar o caminho, é a falta de alguém que está querendo levar as pessoas para um lugar que ele mesmo nunca foi ou que tem tempo que não vai. O ministro de louvor e cada um de nós precisamos ser homens que convidamos as pessoas para irem a um lugar que nós viemos de lá. E as pessoas olham para nós, a Bíblia diz: os ministros do Senhor são como labaredas de fogo.
As pessoas olham para nós e nós estamos queimando da presença, e elas desejam isso também. John Wesley disse: por que as pessoas, perguntaram para ele, por que as pessoas se aglomeram para te ouvir pregar? É porque eu queimo, eu pego o fogo e elas vêm assistir. Nós precisamos aprofundar a nossa vida de devoção ao Senhor, sobretudo porque nós o desejamos, sobretudo porque reconhecemos que fomos amados por Ele. O quão longe está o seu entendimento do quanto Deus te ama? Porque todas as vezes que eu ouço, por exemplo, uma pregação sobre redenção, sobre o plano de salvação, sobre o quanto Deus me ama, tudo que eu quero é estar com Ele. Quanto mais eu entendo o quanto eu fui amado, mais eu posso amar o Senhor. A Bíblia diz: aquele que muito foi perdoado, muito ama. Mas a verdade é que todos nós aqui fomos muito perdoados. Mas o texto diz: aquele que muito foi perdoado, muito ama. Embora todos nós aqui fomos muito perdoados, mas tem aqueles que têm consciência disso, e tem aqueles que se esquecem. Não nos esqueçamos o quanto nós fomos e temos sido perdoados, o quanto nós temos sido amados, e isso vai erguer as nossas mãos em rendição ao Senhor, em adoração. Isso vai abrir os nossos lábios. Nós não podemos cantar ao Senhor só por aquilo que Ele tem feito hoje, porque o dia que Ele não faz aquilo que está no seu coração, na sua expectativa, suas mãos estão pesadas para se erguer. Nós precisamos erguer as nossas mãos por causa de quem Ele é, porque Ele é o nosso Eucana. Ele me dá a melhor porção, Ele me ama, mesmo eu não dando todos os resultados hoje que eu gostaria de dar. Ele me ama, Ele me ama. E sabe o que acontece nessa história aqui? Ana vai gerar, e Ana vai gerar um profeta. Ana vai gerar um grande homem chamado Samuel. Mas primeiro ela teve que celebrar a porção que tinha. Primeiro ela teve que ter um encontro com Eucana, sem peso, sem ansiedade. Depois disso aqui ela passa por um processo de cura, e ela se deita com Eucana. Mas naquele dia foi diferente, porque ela se deitou sem peso, sem pressão. Ela se deitou porque queria estar com Eucana. E nós precisamos chegar nesse lugar de estar com o Senhor, porque nós queremos estar com o Senhor. Amém? Nós vamos cantar de novo a canção que nós cantamos: eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Eu acho que é uma canção que já marcou a vida de muita gente aqui. Os mais velhinhos na caminhada, então nem se fala. E para os mais velhos talvez precisam se lembrar que um dia você disse que não precisava ser reconhecido por ninguém, que tudo que você queria era a presença, era a glória de Deus. A igreja atual é uma igreja muito pop. É uma igreja que está nos holofotes, que cai no gosto das pessoas. E é muito fácil a gente se perder para começar a querer ser o que as pessoas querem que sejamos, dar mais e mais resultados para sustentar alguma coisa, para sustentar um mover que quem começou foi Deus. E agora a gente quer sustentar o que Deus começou. Agora a gente quer encontrar mais uma estratégia para sustentar o que Deus começou. Mas foi o Espírito que começou. A estratégia, se existe uma, é voltarmos para a dependência do Espírito. Voltarmos para esse lugar. Você pode cantar essa canção em espírito de oração, de novo colocando o seu coração no lugar certo, colocando o seu coração no Senhor. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti. Que o amor de Deus, a graça de Jesus Cristo, o consolo, o poder e a personalidade do Espírito Santo sejam em vocês e através de vocês hoje e sempre. Vão e tenham uma semana sendo
profundamente e intensamente amados por Deus. Vão, transformem o mundo e reinem em vida. Até terça-feira.